E hoje mais um capítulo da saga Montana. Hoje nós vamos trocar reservatório de água, vamos fazer a lavagem interna, vamos tirar toda a sujeira de dentro. Já foi colocado aqui um produto químico, né, de limpar radiador para poder tirar toda a sujeira de dentro do bloco e dentro do radiador, isso sob pressão, porque entra água limpa. O ideal seria colocar água desmineralizada, né? Mas aqui em Minas é meio complicado. Então nós vamos tirar a água suja que sai por ali. A máquina liga sozinha quando atinge uma certa temperatura. E aí entra a água limpa, empurra a água quente e suja para fora. A gente vai monitorar a pressão por aqui, ok? E vamos colocar aqui paraflu, vamos trocar a tampa, né, do reservatório, que está bem ruinzinho, trocar o reservatório, mangueira superior, ok? E tudo isso nós vamos começar agora. Ok, o carro ligado, já funcionando. Vamos monitorar ali a temperatura, aumento da pressão, né? E acompanhando aqui com o scanner. Um detalhe interessante é que esse carro aqui tem o sensor MAP, sensor de massa de ar, e também tem o sensor MAP. Ele tem os dois que trabalham em conjunto. Se houver uma falha de entrada de ar aqui nessa região ou aqui, o carro começa a dar problema de entrada de ar falso e corre o risco de ter vários problemas. Ele tem também sensor de fase, que é bem chatinho também, que costuma dar uns pepininhos chato aqui, tá? Esse, se o comando torcer ou acontecer qualquer coisa nos balancinhos ou coisa semelhante, vai refletir aqui no sensor de fase e no sensor de rotação. O sensor de rotação dele é parecido com o do Onix, né? Então estamos aí, vamos acompanhar aqui a subida da temperatura. Estamos acompanhando os dois sensores, tanto o MAP, a voltagem do MAP, quanto o sensor de massa de ar e a rotação também, ok? Esse carro, na linha Montana, você consegue programar a rotação que você quer, o valor da rotação exato do motor, ok? E aqui nós conseguimos até fazer um gráfico se a gente desejar, tá bom? Aguenta aí que a gente já volta aí. Vamos esperar ele dar uma esquentada para iniciar a troca da água. E a água suja já começa a sair. Olha a situação, bem suja mesmo, tá? Bem suja. E a pressão subiu só um pouquinho. Não chega a ser uma pressão exagerada, mas já começou a sair a sujeira. Lá a temperatura 60 graus aproximadamente, ok? Tudo funcionando certinho e a água suja já saindo. Daqui a pouco ele fecha e começa a empurrar a água limpa, né? Olha lá, suja pra caramba. Isso está dentro do bloco do motor, tá? Cabeçote e bloco do motor, ok? E tome saída de água suja. É importante acompanhar a pressão, tá? A pressão ali é muito importante. E ó, tome lá saída de água suja. Muita mesmo, muita água suja. Aguenta aí que a gente já volta. Já fez mais uma troca de água. Agora, olha só, vamos aguardar aqui a próxima saída. Até esvaziamos o balde. Pressão subindo aos poucos, né? A temperatura também começa a subir novamente, porque toda vez que ela faz essa troca de água, a temperatura cai, ok? A temperatura da água, do arrefecimento acaba caindo. Então, nós vamos aguardar a próxima troca, ok? Vamos esperar a pressão. A pressão não pode ultrapassar aqui, ó, um bar e meio, não pode ultrapassar, tá? Um bar é esse pretinho aqui em cima, um bar, ok? Então ele tem que chegar no máximo antes de um bar, aí a máquina abre
para fazer a troca, tá bom? E importante acompanhar a temperatura para não exceder a temperatura certa, acompanhar a pressão para você não ter problema com as mangueiras. Inclusive na linha GM tem um caninho de água que sai aqui atrás, né? Que acompanha esse aqui, ó, ele vem por aqui. No final dele já é engatado direto na bomba. E é um caninho de água que eu vou falar para você. Quando ele estraga, o caninho custa R$20, para colocar no lugar é 200. Tem que trocar bomba, correia, esticador. Ele é prensado daqui para lá. E não tem outro jeito, ou você tira tudo fora ou você tem uma ferramenta para prensar esse caninho, né? Tem aí uns vídeos intitulado Caninho do Mal, vocês podem procurar aí, que é cruel. Olha lá, a temperatura chegando a 70, ok? Acompanhando aqui com o scanner Think Car Max, muito bom esse scanner, tá? Daqui a pouco ela abre de novo aqui, ok? Vamos aguardar aí. Não dá para fazer esse tipo de troca simplesmente abrindo a tampa, colocando a mangueira aqui e ligar o carro, tá? Porque você não consegue tirar a sujeira que está no fundo do radiador e nem na base do bloco. Isso tem que ser feito em alta pressão, tem que ser feito com controle de temperatura, ó lá, 72 graus, com a pressão caiu um pouco, mas a pressão volta a subir daqui a pouco, enquanto a água suja está saindo. Olha lá, ó. Olha a cor dessa água, ó. E outra coisa, você tem que colocar produto químico de limpa radiador dentro do reservatório, senão ele não limpa. Olha lá, ó. Ok? Saindo água quente ali, ó. Tá bom? Pressão aqui razoável, ela tem que subir um pouquinho mais, mas a água já tá saindo ali. Daqui a pouco nós vamos trocar o reservatório, tá? Trocar a mangueira também, para deixar tudo bem bacana. Olha lá, ó. Enquanto isso a gente vai lavando o motor por dentro. Ele lava o cabeçote e lava o bloco do motor também, ok? Monitorando a pressão, ok? Deu uma, tá caindo ligeiramente, a pressão tem que aumentar um pouco, né? A pressão vai aumentar, ó lá, a máquina já fazendo o trabalho dela, a pressão começa a aumentar novamente, ok? Olha lá, se estabilizando por ali e a água descendo aqui, ó. Já tá clareando um pouquinho, ó, tá? Vamos aguardar aí que daqui a pouco a gente vai ver esse trem todo limpo. Olha lá, a temperatura caiu, ó, olha lá, 62 graus, tá? E ele fica nesse jogo de sobe e desce temperatura e pressão o tempo todo, ok? Legal? Vamos acompanhando aqui. 78 graus, nós vamos colocar, vai entrar agora a máquina fazendo a troca. É importante que eu queria ressaltar é o seguinte, a resistência da água, porque ela contém partículas metálicas que acabam se desprendendo do bloco do motor e sujando a água, por isso que ela fica escura e fica assim o reservatório, tá? Olha lá, fica bem marronzão, isso aqui é um depósito de partículas metálicas, tá? E aí o que acontece? Ele acaba dando resistência e acaba dando curto com o bloco do motor no sensor de temperatura. Aí os carros começam a ter vários problemas relacionados com isso, tá? Olha lá, a temperatura já está num ponto, olha lá, começou a abrir a água, ok? A água começou a abrir agora e vai começar a sair aí. Olha lá, a pressão caiu, está subindo novamente, tá? O balde fica bem sujo nas laterais, olha lá, a água já está saindo um pouquinho mais clara, ó. Já está melhorando, mesmo assim, ó, no fundo ainda tá meio sujo, tá? Ok? E aí ele vai fazendo a troca, olha lá, ó, pressão subindo, ok? Pressão subindo aos poucos. Essa pressão é muito importante que seja bem controlada, né? Olha lá, ela tá caindo de novo. Ela fica nesse sobe e desce aí, olha lá. Ok? Olha lá, caiu a temperatura e a pressão.
é um jogo de empurra-empurra, né? Por isso que não dá para fazer simplesmente colocando a mangueira aqui e que legal, dá para trocar água assim. Em média, a gente tira aqui 5 a 6 baldes, tá? De água suja, até que fique bem bacana mesmo todo o sistema de água. Ó, a temperatura ali, ó. Ok? Ó, a temperatura vai caindo, ó. Olha lá, ó. Ok? E as falhas no sistema de temperatura também refletem na injeção, tá? Ó, a pressão caiu bastante, ok? A água vai sendo trocada, ok? Uma mangueira fica com temperatura diferente da outra. E enquanto isso ele vai fazendo a troca da água, tirando a água suja. Ainda tá bem suja a água, tá? E às vezes fica aí, ó, meia hora, 40 minutos o carro ligado, até que toda a sujeira seja retirada, tá? Então não dá para você pôr a mangueira aqui, ligar o carro e ver a água pulando fora. Não funciona assim, tá? Não tem como fazer essa limpeza dessa maneira. Às vezes acontece esse tipo de coisa, ó. Mangueira trincou a parte plástica aqui, ó. Olha lá, esguichando água. Infelizmente tivemos aqui um contratempo. E bem chato, viu? Esse contratempo aí. É da mangueira do ar quente. É original ainda. Quebrou. Estourou. Olha lá. A parte plástica ali não suportou.